graça e a paz de Jesus, meus irmãos. Deus abençoe você, sua família, sua casa nesse dia. Amém? Que a bênção do Senhor chegue abundantemente sobre a sua vida. Sejam renovadas as suas forças. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Amém? Hoje nós iremos falar sobre um tema maravilhoso, que é o fruto do Espírito. Amém? O fruto do Espírito é a manifestação da natureza do próprio Deus implantada em nós mediante ao nascimento, ao novo nascimento. Amém? E esse novo nascimento ele é realizado quando nós aceitamos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. É nesse momento em que nós nascemos de novo e nós somos implantados, inseridos na videira verdadeira que é Cristo. Amém? E sendo enxertados na videira verdadeira, nós temos como consequência em nossa vida a produção dos frutos segundo a espécie da árvore a qual nós somos o ramo. Amém? Aqui eu trouxe como exemplo uma árvore. Olha só, eu trouxe aqui como exemplo uma macieira. Vamos colocar como uma representação figurativa aí para nós entendermos melhor como a árvore é Cristo e os ramos, os galhos aí somos nós. Quando nós somos inseridos neles, enxertados nele, se ela produz, aqui o exemplo é uma macieira, nós vamos produzir o fruto assim como a árvore produz, conforme a sua espécie. Amém? E fala isso lá em Gálatas 5, 22 e 23. Fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E também em Efésios 5, 8, 9 fala: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Cristo, ele é a árvore, ele é bom, ele é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de bondade, um Deus de benignidade, um Deus de fidelidade, um Deus de alegria, um Deus de paz, um Deus de amor. Ele é um Deus de mansidão. Se ele é tudo isso, nós somos os ramos, nós somos inseridos nele, nós também devemos produzir esses frutos. Amém? Porque se nós não produzirmos esses frutos, significa que nossa vida nós não tivemos uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação, assim quando nós aceitamos a Cristo. Porque quando nós aceitamos a Cristo verdadeiramente, o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, ele entra e transforma e tira tudo aquilo que desagrada a ele. Amém? Nós somos espírito, nós habitamos num corpo e possuímos uma alma. Ou para ficar melhor, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. E o corpo, ele sempre vai militar contra o espírito. Ou seja, o desejo do corpo, a matéria carnal, ela sempre vai desejar pender para as coisas erradas, vai sempre pender para o pecado. E essa guerra, vamos assim dizer, ela sempre vai existir. Até a volta de Cristo, ela sempre vai existir. Por isso é necessário nós sempre estarmos ligados à videira e sempre estarmos o quê? Nos alimentando, tirando nutrientes dessa videira. De que forma? Nos alimentando da palavra, lendo a palavra diariamente, sendo através de louvores, em oração, em meditação. Nós devemos sempre estar o quê? Nos nutrindo, para que, quando houver esse combate entre a carne e o espírito, nós venhamos estar com o nosso espírito fortalecido para vencer os desejos da carne, vencer as tentações que a carne vem nos propor. Porque se a carne estiver mais forte do que o espírito, é obviamente quem estiver mais forte vai vencer. Então a carne vai acabar reprimindo o espírito. E aí é quando nós pecamos e consumimos o pecado. E o pecado, ele traz o quê? Ele traz morte. Ele traz destruição para a nossa vida. Amém?
Por isso, é necessário sim nós estarmos sempre nos alimentando da palavra do Senhor. Em Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é nisso que eu acabei de falar para os irmãos. Como que eu renovo a minha mente? Lendo a palavra. Não tem discussão. É lendo a palavra, é pedindo para o Senhor: Senhor, vem, abre o meu entendimento para que eu venha entender o que o Senhor revela aqui nas suas escrituras. Porque não são simplesmente palavras escritas, não são apenas histórias, são palavras que trazem vida, são palavras e instruções que vão nos moldar e vão nos aperfeiçoar a sermos aquilo ao qual Deus nos chamou, aquilo para o qual Deus nos criou. E para que nós venhamos produzir bons frutos. Porque, como foi dito no início, nós somos inseridos em Cristo. Ele é a videira verdadeira, a videira viva. E nós somos os ramos. E se Cristo, como no meu exemplo que eu dei, se aqui a árvore produz maçã, o propósito dela é o quê? É produzir maçã, é produzir frutos. Se ela não produzir frutos, o ramo deve ser cortado e lançado fora. Aqui, esse cortar e lançar fora, que fala em Mateus, no capítulo 3, versículo 10, que fala assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançado fora. Aqui, ele quer dizer, se não produz fruto, deve ser o quê? Cortado e lançado fora. Mas esse cortado e lançado fora não significa que vai ser retirado simplesmente do corpo e vai ser deixado de lado, vai ser deixado sem tratamento, sem fazer nada. Não é isso. O lançar fora é o quê? É ser cuidado, é ser moldado, é retirar aquilo que está errado, para que o quê? Para que volte a se alimentar adequadamente da videira, receber os nutrientes de forma adequada, e que ela volte a produzir frutos. Amém? O homem, aqui na Bíblia, ela divide o homem em 3 tipos de pessoas. Olha só, o primeiro é o homem natural, o segundo, o homem espiritual, e o terceiro, o homem carnal. Para nós entendermos o que é o homem natural, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14, que vai falar assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é aquele que ainda não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, então ele não consegue entender as coisas espirituais, porque lembra que eu falei que nós somos seres espirituais? Então, assim quando nós recebemos Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, há coisas que serão faladas a nós que serão por meio do Espírito. Então, pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, que eles ainda não têm esse entendimento espiritual, eles se enquadram aqui no homem natural, aqueles que ainda não receberam a Cristo. O segundo homem, que é o homem espiritual, que em nome de Jesus, esse homem seja eu e você, a sua casa, a sua família, que é aquele que recebeu a Cristo e que tem a sua vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E isso está escrito lá em 1 Coríntios 2, do 15 ao 16, que vai falar assim: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, Deus ele vem a nós e fala, revela a nós coisas espirituais e nos direciona. E nós vivemos a nossa vida de uma forma muito mais leve, vivendo os propósitos do Senhor. Amém? E o homem carnal é aquele que já recebeu a Cristo, mas vive derrotado, porque confia em seus próprios esforços para viver a vida cristã. Olha só. Também em 1 Coríntios, só que agora no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, que fala assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espiritual, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quantas pessoas temos no nosso meio que já aceitaram a Cristo, já receberam Ele, já declararam publicamente que aceitaram a Cristo, mas ainda continuam vivendo as práticas do velho homem. E isso faz com que a pessoa não prossiga, não se alimente, como aqui a palavra do Senhor fala, de alimento sólido. O que é alimento sólido? É de ir mais fundo nas experiências com o Senhor, em tudo aquilo que Ele tem a nos revelar. Sabe, a palavra de Deus, ela se revela a cada dia para nós de uma forma diferente, de cada vez mais profunda. Às vezes coisas que nós antes, lá no início da nossa conversão, quando nós estávamos ainda iniciando a nossa caminhada espiritual, que talvez hoje se revelassem a nós, nosso entendimento nós não iríamos entender. Mas o que? Com o nosso crescimento, com a nossa dedicação em prosseguir e querer aprender mais e mais o Senhor, alimentos novos vão sendo inseridos na nossa dieta. Não é assim como um neném ou como um animal que ele é novo, ele não bebe leite porque ele ainda não tem dente, então ele necessita de um alimento mais líquido para que ele possa se nutrir. E aquilo lá é adequado para ele, porque ele ainda é um bebê, porque ele ainda é jovem. Mas aí, conforme ele vai crescendo, vai amadurecendo, os alimentos vão se solidificando. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós devemos sim, nós temos um começo. O começo é o quê? Tomar leite, que nós precisamos aprender a nos alimentar daquele alimento espiritual, mas nós devemos ter a obrigação de evoluirmos e irmos nos alimentando cada vez mais de alimentos sólidos e que nos venham revelar cada vez mais quem é o nosso Pai. Amém? Aqui, a manifestação do caráter do crente, que é eu e você, é chamado de fruto, enquanto que o do carnal é chamado de obras. O homem carnal é aquele que não é influenciado pelo Espírito, mas ele é pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. Em Gálatas 5, 17 e 18 fala aquilo que eu comentei no início. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ser homens e mulheres espirituais, que venhamos viver sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus, e não venhamos viver mediante as obras da carne. Porque as obras da carne, elas só trazem destruição, só trazem maldição, só trazem morte. E nós hoje, nós temos uma nova vida em Cristo. Nós somos herdeiros com Cristo, nós somos filhos amados. Cristo veio e morreu por nós, nos salvou, nos libertou, nos lavou, nos limpou de todos esses pecados. E se nós hoje temos esse conhecimento, temos essa libertação em nossas vidas, nós devemos viver pelo Espírito e devemos frutificar bons frutos, os frutos do Espírito.
E quais são esses frutos do Espírito? Amor, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão. Tudo isso são coisas, são coisas do caráter do próprio Deus. E se nós estamos inseridos nele, nós devemos também produzir esses mesmos frutos. Amém? Nós devemos ter alegria, paz, porque Cristo já nos garantiu, Cristo já nos salvou, Cristo já nos libertou. Então, em nome de Jesus, que essa palavra tenha ficado como renovo para sua vida. Você é filho amado, filha amada. Você hoje é inserido no corpo de Cristo. Se você ainda tem dificuldades de viver, de frutificar, de dar esses frutos, busca o Senhor, fala: Senhor, eu estou inserida em Ti, estou inserido em Ti. Eu preciso dar esses frutos. Se eu precisar ser lançado fora, ser aparado, que venha ser corrigido sim pela Tua palavra, e que eu venha crescer e venha me alimentar de comida sólida, e que o Seu nome venha ser glorificado através de mim, e que outras vidas venham conhecer a Ti através dos frutos, que a minha vida, refletindo o Teu amor, refletindo a Sua graça, vidas venham ser alcançadas e vidas venham ser abençoadas. Amém? Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado com essa palavra nessa manhã, que nós cada vez venhamos crescer e nos aprofundar mais em conhecer o Senhor, em conhecer o nosso Pai. Amém? Deus abençoe você, sua família, e até a próxima. Deus abençoe.